Acho que esse é o ponto mais importante para ser levado em conta. Muito bem, gente. Tirando o assunto aqui no nosso 3 em 1, numa visita ao Parque Tecnológico de São José dos Campos, no interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro avisou que não vai descuidar do 7 de setembro para evitar, inclusive, atrito com o Tribunal Superior Eleitoral. E esse tema eu vou trazer agora em discussão para que a gente possa repercutir um pouco as expectativas em relação a esse 7 de setembro. Piperno. Claro, a gente até falou um pouco sobre isso no Opinião, né? Todos os políticos eles vão tomar muito mais cuidado a partir de agora em relação a discursos, a ataques. Porque, veja, eu nem estou, Paulo, querendo insinuar que eles estejam, por exemplo, com medo de sofrer processo, todo mundo para cadeia, nem se trata disso. O prejuízo ele é imediato. Imagina, por exemplo, alguém que faça um discurso muito mais agressivo e seja, por exemplo, penalizado aí com perda de espaço no seu horário eleitoral, por exemplo, né? Para ficar numa situação mais restrita aos discursos que eles farão, por exemplo, no palanque eletrônico. Em relação ao que eles vão dizer nas ruas, também, quer dizer, aí podem ocorrer multas, podem ocorrer uma série de sanções e é evidente que os políticos, nesse momento, também estão, caminhando sobre o gelo. Quer dizer, ninguém quer realmente, né, levar esse tombo e dar a oportunidade ao adversário para que ele leve algum tipo de vantagem no quesito de divulgação. Agora, eu lamento muito que a gente tenha uma comemoração tão importante como essa dos 200 anos de independência, e aqui não estou atribuindo culpa a esse ou aquele ator, mas eu estou dizendo o seguinte: o país vai comemorar de uma forma muito tímida algo que é tão simbólico como são os 200 anos da nossa independência. Ô Marco, esse discurso mais ameno do presidente da República não prejudica na mobilização do dia? Paulo, de novo, eu entendo que não. Eu entendo que as pessoas, elas não precisam ter de maneira reiterada apresentado a elas, né, o porquê ou o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, o que está acontecendo no TSE. Isso daí a gente já sabe, né? O jogo está dado. Alea jacta est, né? Os dados já foram lançados nesse sentido. Então, a mobilização orgânica do presidente da República é visível, é notória, e eu ainda vejo que 7 de setembro vai ser, sim, uma manifestação gigantesca, quiçá uma das maiores que já aconteceram, que irão acontecer na nossa história recente republicana. Agora, o ponto, eu acho que vai meio que contra o que o Piperno está falando, porque percebe como o Piperno anda em ovos aqui? Ele anda com medo. Não, mas ele tem medo. Quê, cara, e é exatamente isso que me preocupa. O medo. O medo do Piperno. Nossa. O Piperno tem medo do TSE. Eu? O Piperno tem medo do que ele pode falar que desagrade algum ministro do TSE. E a gente está sentindo esse medo nas redes sociais. A gente tem medo de falar alguma coisa que seja interpretado pelo TSE como fake news, para não derrubar canal no YouTube. Porque sim, canais são monetizados, porque famílias subsistem desses canais monetizados. A gente não está só aqui, nós 5. Tem mais um monte de gente que trabalha aqui na Jovem Pan. E as pessoas têm medo. O candidato tem medo quando você escuta juiz do TSE falando que vai prender quem fizer algum tipo de algazarra com relação ao pleito eleitoral. Que tipo de espaço democrático e republicano é esse? Por isso que eu digo e reitero, é muito estranho o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Essa posse do Alexandre de Moraes foi a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida, né? Agentes políticos, só agente político. Não tinha juiz. Para mim, virou tudo política. E quando tudo é política, Paulo, se tem um aviso aqui, proibido fumar, ele reinterpreta até o proibido fumar. É proibido fumar para você, para ele, para o Piperno, eu posso. Porque eu tô além do proibido fumar. Eu posso fazer o que eu quiser. Então é verdade isso. O clima que eu vejo aqui, na verdade, a mobilização vai ser gigantesca, uma das maiores, mas o Bolsonaro enxergou que ele foi, nesse aspecto, generoso. Ele está sendo maior em aceitar o seguinte: Prêmio Nobel da generosidade. Eu não quero tensionar mais um ambiente tóxico que começou a ser tensionado pelo Supremo. Paz e amor. E ele agora, ele está querendo destensionar. É um ato, sim, de generosidade, de boa fé e muito maior do que eu imaginava que poderia acontecer. Só me responde isso. Você está com medo? Do quê, cara, Paulo? Você viu o jeito que ele fala? Tá de brincadeira. É o jeito que ele fala. O TSE, você foi muito bem
ao tirar do ar alguns vídeos daquela mulher, ex-ministra, não vou repetir o nome dela. Porque, não vou. Você sabe por que eu não vou repetir o nome dela? Não é o medo, não. Eu não quero dar palanque pra essa turma, porque eu acho ela o fim da picada. E essa questão da generosidade na campanha é importante. Generoso? Não, mas pera lá, isso não é eleição para o título Madre Teresa de Calcutá. É eleição para presidente da República. Não tem nada de generosidade e tal. Ele não faz isso por medo, porque tá cheio de processo. O Jairzinho Paz e Amor, hein? Olha, eu vou falar aqui para enorme audiência do 3 em 1 que ao vivo é mais gostoso, viu? Já é uma delícia assistir o programa de vocês, do rádio, né, geralmente, do carro, enfim. Mas assim, ao vivo é bem mais legal, eu tô me divertindo. Bom, o que você quer saber, Paulo? Não é sobre generosidade. Eu queria falar um pouquinho sobre 7 de setembro, as perspectivas, mobilização, porque realmente o discurso do presidente da República, se a gente fizer uma comparação de 2021 para esse ano, tá um discurso mais ameno, aí vocês trouxeram justamente essa questão eleitoral, as regras do jogo, enfim. Mas o meu ponto é, isso não ajuda na desmobilização, as pessoas elas não perdem justamente aquela capacidade de sair para a rua e gritar por o quê? Então, eu acredito que as pessoas vão ao 7 de setembro não pelo Bolsonaro. Elas vão ao 7 de setembro pelo que o Bolsonaro representa nesse momento, né? Numa democracia, governos são transitórios. Agora, as ideias importantes, né, as ideias de patriotismo, essas sim, elas são perenes. Então, nesse sentido, eu até faço eco ao que disse aqui o Piperno, no sentido de que a comemoração do 7 de setembro deveria ser uma data nacional, né? Deveria ser uma data de todos os brasileiros, né? Mas, infelizmente, há forças políticas poderosíssimas, né, há muito tempo querendo esgaçar o tecido social e tensionando a sociedade, né, jogando pessoas mais velhas, os idosos contra os jovens contra essas pessoas, né, no preconceito chamado como etarismo, né, colocando, né, quem diverge dentro de determinadas casinhas, né, como, por exemplo, a figura da tia do Zap, esse tipo de coisa, né, de uma forma até muito maldosa, incutindo toda sorte de preconceito religioso, né, nas pessoas que, enfim, desabridamente aí manifestam determinada predileção de crença. Então, por causa disso, o que acabou acontecendo é que pessoas associadas mais a um espectro político estão se utilizando aí dessa data de forma legítima para lutar pelo quê? Liberdade. Né? Não são os 200 anos de independência. Independência traz essa ideia de autonomia. Né? Então, eu acho que a moderação no discurso do presidente da República não vai desmobilizar as pessoas, porque os problemas do Brasil e a luta, elas continuam a mesma. Na verdade, talvez tenha até o efeito contrário. Talvez a palavra generosidade não seja tão própria, mas, de certa forma, em comparação com a postura, por exemplo, do senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, Bolsonaro foi sim magnânimo. Por quê? Porque ele arrefeceu o tom do discurso. Na minha opinião, muito melhor do que a postura que, no meu ver, foi um deslize no último 7 de setembro, quando ele, em discurso, se pronunciou no sentido de que poderia não cumprir ordem judicial. Né? Então, tem um pensador alemão, escritor famoso Goethe, que falava: alguma injustiça é preferível à desordem. Nesse sentido, foi louvável que ele tenha voltado atrás aí nessas declarações. Né? Realmente, naquele contexto, eu não acho que tenha sido pertinente. Agora, pior do que o discurso Bolsonaro, só mesmo as ações do Alexandre de Moraes, que a gente poderia ficar aqui discorrendo por horas e horas sobre a ilegalidade, a inconstitucionalidade, a impropriedade de todas elas, mas não é a pauta. Perfeito. Serrão, você acha que dá para acreditar mesmo que o presidente da República não vai falar no evento de 7 de setembro? Não, com certeza ele falará. Agora, o PL não precisa contratar o Tom Cruise para apoiar a sua equipe de marketing para essa missão impossível de tentar silenciar o Bolsonaro. Diante da multidão, ele vai falar. Porque o 7 de setembro desse ano tem 3 motivações assim claras, bem evidentes. A primeira, essa que deveria receber maior atenção, são 200 anos da nossa independência. Isso tem muita importância, era para discutir a história, para discutir o caráter da nossa independência. Somos realmente independentes depois de 200 anos? Essa era uma pergunta bacana a ser feita. Mas
tem outros dois aspectos. Tem a questão da pauta que a rua definiu, a rede social definiu, a luta pela liberdade. Vai haver um debate também sobre aprimoramento do sistema eleitoral nessas manifestações. Também vai haver crítica pesada ao papel do Judiciário, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, que extrapolou o seu poder em relação aos poderes legislativo e executivo. Então, esse será um outro assunto em debate. E tem um terceiro ponto, que esse é o ponto que pode ser mais perigoso, que é a politização partidária, a partidarização daquele que seria um evento cívico, daquele que seria um evento pela luta da liberdade, e isso virá um sistema, um mero esquema de campanha eleitoral. Esse terceiro aspecto, tomara que ele não aconteça, mas há muito risco de isso acontecer. Então, esse 7 de setembro, ele vem revestido desses três aspectos. Caberá a nós, sociedade, dar a ele o melhor tom. Tratar do primeiro tema, que é a independência, lutar pela liberdade, que é uma questão da qual o brasileiro não pode abrir mão, e evitar a politicagem. Por isso que, se o presidente da República tiver um discurso bem equilibrado no 7 de setembro, pode beneficiá-lo e, mais ainda, beneficiar o Brasil e a construção da democracia no país. Pediu, Piperno, por favor. Pedi. Bom, primeiro que eu queria cumprimentar o Caio, porque o Caio se lembrou. O presidente disse que o presidente admitiu num desses discursos não cumprir decisão judicial. Claro que foi no momento de exasperação, foi jogar para a torcida, o ambiente era de tensão, tem todas as atenuantes do mundo, mas falou. Então, é claro também que faz parte do jogo o outro lado explorar isso, mas falou. De qualquer forma, todos nós também já tivemos atitudes extremas e no segundo seguinte a gente se arrepende e ok. Como aliás hoje ele foi lá, puxou a gola de um rapaz e depois, minutos depois, não puxou, parou lá, não puxou, o moleque se jogou no chão. E depois ele puxou a gola. Não mente. Vamos lá, Piperno, sem fake então, news aqui, pelo depois, amor de Deus. Tá lá, inclusive tem as imagens. Tem as imagens, olha isso, veja as imagens atentamente. O moleque cai, certo? O moleque cai, depois o moleque levanta, ele vai lá e pega a gola do menino. Agora, essa imagem, inclusive, já correram o Mundo Guardian, por exemplo, é um dos veículos de fora estão dando. Mas, enfim, a imagem existe. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, houve esse pronunciamento. Da mesma forma que uma semana depois tem uma entrevista dele nas páginas amarelas da Veja, em que ele disse o seguinte: pessoas, aliados, me estimularam a jogar fora das 4 linhas, mas eu não as ouvi, porque eu não vou fazer isso. Ele disse isso categoricamente. Isso. Agora vamos lá para o que importa. É importante, sim, a gente ficar atento a isso, porque se foi um arrobo ou não, essa é uma outra história. Mas isso foi dito e isso está escrito para sempre. Então vai, só vou tentar fazer uma comparação básica para a audiência entender. Favor. Piperno, o que é pior? Eu falar que vou te dar uma rasteira ou um soco, ou eu te dar uma rasteira e um soco? O que é pior? Inclusive tem gente que dá um tiro, como o da Foz do Iguaçu. Olha só. Só responde minha pergunta. Brinca comigo, vai. O que é pior? O ato extremo. O ato. Boa. É pior do que a ameaça. Isso. Todo mundo sabe que o ato é pior. E a gente entra aqui no meio institucional, lá em Brasília, com os ungidos do Supremo Tribunal Federal e percebe que lá não é só proselitismo político de oratória, de retórica. Eles não estão só falando. Eles não estão só fazendo discurso. Você vai cair da cadeira. Não vou. É que é importante esse ponto que você colocou para mim, você me deu de bandeja. Isso. E eu vou explorar. Então, o grande problema já serviu a cabeça do João Batista na bandeja. Vocês da direita com bandeja e um facão por perto. Olha. Pedro tá empolgado hoje. É o Coppola, deixa ele empolgado. Coppola é um cara de boa praça. O grande problema da esquerda é fazer essa mistura entre discurso, mero discurso, e ação. Quando você faz, retroativamente, a análise da postura do Bolsonaro como presidente, não tem ação, não tem uma ação arbitrária dele. Quando você faz a mesma brincadeira retroativa com o Poder Judiciário, você percebe exatamente o oposto. Existe ativismo judicial, e ativismo judicial, para quem está ouvindo a gente, é sinônimo de jogar fora das 4 linhas da Constituição. Então, não existe tergiversação sobre isso. Não existe como negar
que o Piperno ele está agindo de maneira completamente desproporcional quando ele pega um discurso e fala que o discurso negócio irrelevante um presidente da República tem o mesmo peso que a ação do Poder Judiciário. Então é flagrante que a esquerda faz uma falsa equivalência entre os dois para tentar confundir a audiência sobre qual é pior. Aliás, o Piperno tem uma coisa ainda, ele nem admite que existe ativismo judicial. Então é um problema ainda inicial, de pré-compreensão da realidade. Mas a gente está trabalhando isso com ele. Ele vai frequentar as academias de novo para entender melhor. Ainda bem que o Caio te corrigiu, porque você negou isso a vida inteira que o presidente tivesse tomado esse tipo de... Mas o momento, o que interessa agora, e a análise foi pedida para isso, para analisar o momento presente. No momento presente, Jair Bolsonaro está no estilo paz e amor e promete no 7 de setembro agir dentro dessa linha e não no discurso mais pesado que ele usou no ano passado. Isso também faz parte da estratégia de campanha. Ele está na campanha para a reeleição. Então, a gente tem que entender que tem uma postura estratégica sincera, mas também tem a postura estratégica teatral que a campanha demanda. E é isso que vai ser seguido. É isso que a gente tem que observar com toda atenção. Muito bem, nós estamos ao vivo na Jovem Pan News, são 5h29. Caio, você queria falar, por favor? Não, mas só complementando aqui, na verdade, eu concordo com o que o Marco disse. Aliás, alguns pontos, né? O primeiro, a gente percebe essa diferença entre discurso e prática, né? Entre não incorrer aí na falácia da falsa equivalência. Isso é muito importante. E também não fazer uma confusão entre problemas de ordem estética e problemas de ordem moral. Isso é muito distinto. Muitas pessoas não se identificam, por exemplo, esteticamente com o Bolsonaro. O que quer dizer isso? A estética ela envolve não só a aparência da pessoa, mas também o discurso, a forma de expressão. Então, o estilo mais bravateiro, espontâneo, por vezes agressivo da retórica do presidente acaba afastando muita gente. Só que eu estou entre a maioria esmagadora dos brasileiros que prefere ter a sua sensibilidade ofendida do que a sua carteira assaltada. Se for para a gente falar de gravidade de discurso, é primordial resgatar, né, a quantidade assim infinita de besteiras e de assintes que vem sendo pronunciados da boca do Luiz Inácio Lula da Silva, para ficar em um exemplo, o gesto de, aí sim, solidariedade do Lula com o maninho do PT, né, que está sendo acusado aí por tentativa de homicídio. Então, na cabeça do Lula, existe justificativa para esse ato, né, que está sendo aí, obviamente, pelas autoridades policiais e do Ministério Público, tratado com a devida gravidade. O que disse o Lula? Ele agradeceu o maninho do PT num ato, né, lá no ABC Paulista. Ele agradeceu por ter defendido a sua honra. Só que foi uma reação absolutamente desproporcional, né? Aí sim, de uma violência absoluta e completa. Né? A vítima ela foi arremessada contra um caminhão em movimento, teve sequelas para o resto da sua vida, viveu por anos em sofrimento e aí depois, finalmente, veio a óbito em uma das suas internações. Então, um pouco do que o Marco falou, que se aplica aí ao Piperno, é reconhecer o seguinte: olha, a gente não pode incorrer em falsa equivalência. Uma coisa você pode até, num momento de tensão e sentindo a sua segurança ameaçada, se exasperar e ter alguma atitude um pouco mais agressiva com um transeunte, não aprovo, mas ainda é justificável. Agora, do ponto de vista, por exemplo, do Lula, né, de incentivar esse tipo de comportamento e agradecer publicamente, num ato aí de pré-campanha, uma tentativa de homicídio, isso é uma vergonha. E para não perceber que você ficou mais calmo enquanto o Caio falava. Não, o Caio tem um tom suave. Obrigado. Agora ele vai reclamar do meu tom. Não é isso. O Caio não tem um tom agressivo. Eu senti que você deu uma amenizada para ouvir. Eu costumo... É estranho. Oi? Não, achei estranho, só isso. Não, eu acompanho. Muito interessante que quando a Cristina uma vez estava falando, você me disse mais ou menos algo parecido. O Paulo Figueiredo também, eu ouço as pessoas, né? Eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir os argumentos aqui dos convidados e tal, daquelas pessoas que vêm, discordando ou não, né? Mas do que você discorda?
Não, olha, não é questão de tudo, não. E aí, isso aí você está jogando para a torcida, até porque, por exemplo... Piperno, antes de você falar, eu preciso dar um recado importantíssimo aqui para a nossa audiência, se você me permitir. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5h33. Para vocês que estão chegando agora, a gente está discutindo um pouco sobre a questão do 7 de setembro, de Bolsonaro falar, não falar, a participação das pessoas. E o Piperno estava discordando do Coppola, certo, Piperno? Não é que estava discordando, não é isso. Comigo ele discorda fácil. Aqui, o Coppola não é a mesma coisa que eu. Veja, não é... Mas escuta, não é obrigatoriamente discordar ou não. Primeiro que gostei do tom. Segundo, que quando ele faz a crítica ao Lula pelo fato do Lula ter defendido o Maninho, eu já fiz uma crítica semelhante aqui. Quer dizer, eu não concordei com aquele discurso do Lula em defesa do Maninho. E a gente falou muito sobre isso no mesmo final de semana do assassinato da Foz do Iguaçu, que inicialmente houve gente que tratou de caracterizar aquilo como se fosse uma briga de bar. E não foi. Então, eu acho que são episódios muito sérios, sim. Então, naquele dia, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, sim, uma censura de minha parte. Eu não concordo com isso, porque eu nunca vou concordar jamais com atos de violência, aliás, como a gente viu hoje. Não concordo com atos desse tipo. Mas por esse lado, de novo, usando a mesma regra que você utilizou do ponto de vista moral, o Bolsonaro condenou e condena ataques e condena a violência. E foi exatamente o que ele fez. Naquele momento, mas quando, não, demorou. Esse é o ponto que a audiência não entende do seu lado. Quando o Bolsonaro toma atitudes e tem uma postura e um discurso completamente correto, né, do ponto de vista moral, cívico, ele não está nem sendo o Bolsonaro tiozão do churrasco. Ele está sendo aquela pessoa que está... Poxa, ela vai lá de maneira muito formal e fala, eu condeno isso assim, assim, assado. Você não reconhece o quê? O caráter positivo disso daí. Do quê? Qual o caráter positivo de algo que ele fez? O Bolsonaro, durante todo o período, ele nunca disseminou o que você fala que ele faz, discurso de ódio. Nossa. Ele nunca disseminou discurso de ódio. Agora... Quando eu vejo uma pessoa, na rua com uma camiseta, com a foice e um martelo, quando eu vejo uma pessoa na rua que defende comunismo e que defende uma postura comunista ou socialista, essa pessoa naturalmente defende regimes opressores e regimes que mataram mais de 100 milhões de pessoas no século XX. Com muita tranquilidade. E os aliados de Lula, do ponto de vista político, inclusive, os partidos que estão na sua coligação, são todos esses. São partidos de foice e martelo. São partidos comunistas, socialistas, que defendem exatamente o oposto que a gente, que defende a liberdade. Então, Marcos, respondo a você com a maior tranquilidade do mundo e pela enésima vez. Primeiro, estou muito à vontade para falar porque eu jamais defendi qualquer ditadura que fosse, à direita ou à esquerda. Então estou muito tranquilo em relação a isso. Segundo, quando a crítica parte de você, fico mais à vontade ainda para, enfim, responder esse tipo de coisa, porque para você até o Pinochet era de esquerda. Sim. Então aí eu fico mais... Qualquer ditador. O Paulo está segurando para não dar uma gargalhada. Não. Então, o Paulo está quieto. Terceiro, quando é o Bolsonaro que condena alguém, veja, Bolsonaro podia... Como que o Bolsonaro vai se definir como alguém de paz e amor e tal? Quando ele faz, por exemplo, quando ele diz, por exemplo, que ele falou da Patrícia Campos Melo, a história do buraco, quando ele condecora, né? Por exemplo, o capitão Adriano lá do Rio de Janeiro. As mesmas histórias e elas já foram comprovadamente desmentidas aqui. A própria Patrícia é uma piada que foi feita. Ele foi condenado a pagar uma grana pra ela. Você tá querendo usar a piada como o quê? Discurso de ódio? Não. A piada é discurso de ódio? Escuta, ele insinua que a moça troca sexo por informação. Isso é o quê? Isso é uma brincadeira infantil, inocente? Mas se a gente brincar se a gente transformar piada em discurso odioso e você querer taxar esse espectro demoníaco nele... Isso não é uma piada. Segundo, quando você vai e condecora alguém lá como o policial Adriano e tal, condecorou, está lá, está entregue a condecoração. Me parece também que você não está condecorando uma pomba da paz, né? Não, primeiro você está misturando tudo. Vamos tentar desmisturar as coisas, porque senão todo mundo fica confuso, principalmente quem está ouvindo a gente. Esse negócio do Adriano, pura bobagem, você está trazendo um fato aqui querendo falar que ele gosta de miliciano. Isso é a maior fake news da história. Eu já disse, já li para você depoimento de uma comissão de segurança da Câmara dos Deputados. Essa é uma bela mentira.
um depoimento do então deputado Jair Bolsonaro em dezembro de 2008. O presidente da comissão era Inocêncio Oliveira. Agora, vamos para o que importa. Aliás, me comprometo com a audiência a colocar isso no meu Twitter no finalzão da noite. O depoimento inteiro dele. Vamos lá. Se vocês dois ficarem falando ao mesmo tempo, eu vou chamar o VAR aqui. Perfeito. Mas pode chamar depois, que eu quero ouvir o VAR também. Adoro o VAR. Porque o grande problema é esse. A esquerda, o Piperno. Eu nunca chamei o Piperno de golpista. Mas eu já fui chamado de golpista pelo Piperno. Várias vezes. Genocida. Ele já chamou o Bolsonaro de genocida. Bom. O Marco não. Você também. Mas se eu apoio um genocida, quem sou eu do ponto de vista humano, Paulo? Eu sou um ser execrável. Eu tenho que ser crucificado de ponta cabeça e jogado no fundo do mar. Porque se eu apoio um genocida, quem é Marco Antônio? Quem é Caio Coppola? Quem é Serrão? Na fila do pão. Poxa, então, de novo, é isso que eu acho que só atrapalha, porque o método é muito simples, né? Apontar pra você, Paulo, te chamar de fascista, quebrar suas pernas, quebrar sua clavícula, quebrar sua mandíbula e falar ainda no final que você mereceu. Então, isso que eu acho muito fake da esquerda. Ele pegou aqui 2 exemplos que não tem absolutamente nenhuma correspondência com o que é de fato discurso de ódio. Muito bem. Se você pegar os parâmetros que a gente tem hoje sobre o que é discurso de ódio. Serrão, me chama o VAR nessa história. Vamos chamar o VAR, até porque esse assunto de hoje, ele tá trending topics do Twitter. Ganhou dimensão mundial o problema, o entreveiro do Jair Bolsonaro com um rapaz, um militante de esquerda, contra o Bolsonaro, que o destratou antes na visita que Bolsonaro fez hoje ao interior em campanha eleitoral. O que aconteceu nesse caso de fato? O rapaz agrediu o Bolsonaro verbalmente, e o que o presidente tinha que ter feito? Campanha eleitoral é isso, não tem o que fazer. O presidente tentou conversar com o rapaz, e aí houve um erro absurdo que a segurança tomou. Ela agiu de maneira exagerada sobre o rapaz. Não era para fazer nada com esse rapaz. Bolsonaro chegou perto do rapaz, iria conversar, ia ter um diálogo ali, provavelmente atravessado, mas a segurança impediu sequer que esse diálogo começasse. E aí agora vem a narrativa que vai ser produzida em cima daquela imagem. A segurança de Bolsonaro conduziu o rapaz para longe de maneira truculenta. Essa que vai ser a história que vai ser explorada politicamente. Agora, o que aquele ato tem ali de tão anormal? Nada. Tem uma demonstração, de novo, da nossa polarização, da nossa intolerância política, que tem que ser criticada duramente, sim. Quem está na campanha sabe que está ali para ouvir qualquer adjetivo agradável ou desagradável. No caso, foi desagradável para o presidente ouvir o que ele ouviu. Agora, a segurança agiu de maneira exagerada. Revejam as imagens com o VAR, que vocês vão ver que aquilo ali foi desnecessário. Um desgaste de imagem desnecessário para o presidente da República. Caio, falando em segurança, olha só essa notícia que eu vou trazer aqui agora. A Polícia Federal, gente, reforçou o esquema de segurança para o primeiro comício da campanha deste ano de Luiz Inácio Lula da Silva, que vai acontecer na Praça da Estação, no centro da capital mineira, Belo Horizonte. Esquema acima do especial da Polícia Federal, também montado para o comício de Lula no Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo, previsto para o próximo sábado. Como é que você vê justamente essa intensificação de segurança, Caio? Mais que justificado, né? A gente, infelizmente, nós vivemos num país em que a violência política é defendida ainda por setores da franja da sociedade, né? Então, eu particularmente, fazendo uma consideração, extrapolando um pouquinho o tema, eu odeio a terminologia extremista, né? Então, quando fala-se muito em extrema-direita, isso é de uma correção flagrante. Por quê? Porque extremo, aquilo que extrapola, aquilo que está além do razoável, no caso, né, da nossa convivência aí no Estado democrático de direito, é quem recorre à violência como método político. Então, qualquer pessoa, em qualquer espectro político, né, que valide atos de violência, né, que dê legitimidade para isso, aí sim, a gente está falando de algo extremo. E muitas vezes eu vejo pessoas de boa fé, né, vamos dizer assim, se utilizando dessa nomenclatura. Né, fala assim, não, olha, eu sou uma pessoa de extrema esquerda, ou eu sou uma pessoa de extrema direita.
e tal. Aí eu sempre pergunto assim, você é a favor da violência como método político? A pessoa responde não. Falei, não, então você é uma pessoa de esquerda convicta, você é uma pessoa de direita convicta, né? Não existe no campo do espaço democrático a tolerância à violência, exceto aqueles que de fato fazem uso político da violência. São as pessoas que não respeitam a garantia da lei e da ordem, né, que é inata de uma democracia. Então, quem não respeita a propriedade privada, quem acha que invasão é legítimo, quem acha que é legítimo depredar patrimônio público, quem acha legal destruir anos de pesquisa científica no campo. Essa turma, realmente, essas pessoas são extremistas. Quem mais? Quem aplaude o regime do Nicolás Maduro na Venezuela, né? Quem é um vassalo intelectual do regime cubano, né? Quem fala que não tem problema o presidente da Nicarágua está lá há 14 anos com N violações aos direitos humanos e agora inclusive perseguição religiosa, né, com fechamento das rádios católicas, sem falar mais de 300 mortes na conta do regime do Daniel Ortega. Então essas pessoas são extremistas. Quem defende isso, quem considera a violência como método político. Como nós não fazemos parte aí dessa franja social que apoia esse tipo de coisa, qualquer medida para garantir a segurança dos candidatos é legítima, né? A forma da gente ganhar numa democracia é nas urnas. É assim que a gente deve proceder. E a gente viu que na eleição anterior, em 2018, a gente teve praticamente uma fatalidade, né, que se desenrolou no atentado à vida contra o presidente da República, em que uma pessoa radicalizada parece ter sido instrumentalizada, né, por terceiros, e esse assunto não está esclarecido, para agir como agiu. E lá, a facada não foi só no Bolsonaro, aquela facada foi na democracia brasileira. Como seria também no caso se o candidato petista sofresse uma agressão? Porque o jeito de derrotar as ideias que fazem mal à República é no voto, não na violência. O Piperno, teremos até snipers fazendo a segurança do ex-presidente da República. Então, Paulo, é um extremo que a gente talvez nunca imaginasse que fosse chegar, né? E, de fato, o presidente Bolsonaro sofreu, o então deputado Bolsonaro sofreu um atentado em 2018. De lá para cá, o ambiente ficou ainda mais convulsionado, então eu acho que se justificam todos os cuidados, sim, agora. E isso deve ser estendido a todos os candidatos. E por falar em candidatos, chegou aqui agora uma nova listagem aí do período que cada um vai ter, do tempo que cada um vai ter no horário eleitoral. Eu chamo atenção para duas coisas. Eu chamo atenção para duas coisas. A Simone Tebet e a Soraya Tronic, que são duas candidatas do Mato Grosso do Sul, né, que pontuam muito pouco. A Tebet vai hoje de 2% a 4%. A Soraya eu nem vi pontuar ainda. Elas vão ter cerca de 2,5 minutos cada um. Ou seja, elas vão ter quase o mesmo tempo do Bolsonaro, exatamente. Se isso for bem usado, óbvio que nenhuma delas vai ganhar a eleição, pelo menos imagino eu. Mas elas podem, sim, se tornar, digamos, atrizes importantes nessa campanha. Chegar aí a 6, 7, 4, 5 pontos. E aí, obrigatoriamente, os finalistas teriam que negociar com elas para o segundo turno. Então, agora, nesse a gente não pode considerar assim totalmente irrelevante. Deixa eu só te provocar um pouco. Nesse caso específico, 2018, o Alckmin também tinha muito tempo de TV, então, né? Paulo, porque o tempo de TV, se for mal usado, ele não vai, você pode ter meia hora, não vai, resolver problema de ninguém. Se for bem usado, você vê, o Haddad na última eleição ele saiu com 1% e terminou com 29%. Ele foi não existe bem usado. Piperno, 1%. Ele tinha 1, 2, 3, isso, exatamente, não tem 25, 30. Ele foi, inclusive aqui em São Paulo teve 16, quer dizer, não tem esse negócio. Não, esse sempre vai ter. Esse sempre é papo furado, até porque tinha Marina Silva, aquilo era diluído. Aí que tá o negócio, usou bem, cresceu. Então eu já vi outros candidatos que usaram bem, cresceram. E a Dilma em 2014 usou de uma forma, eu diria para você até perversa, contra a Marina Silva e desconstruiu a Marina Silva. E como que ela conseguiu fazer isso? Com o latifúndio na TV que ela tinha. Então, tempo de TV, se bem usado, ele causa estrago. Quer falar, Marco, por favor?
Eu já tenho certeza que a Simone Tebet não vai usar bem o tempo de TV dela. Eu posso assegurar a todos aqui. Não sei. Ela começa a campanha falando que mulher vota em mulher, meu amigo, esquece. Essa campanha já tá perdida lá atrás. E a mentalidade só piorou depois. O programa partidário dela é um negócio horroroso, assim. Falando em... Nossa Senhora, ela fala de cada coisa, da agenda verde. Ela usa cada platitude, cada expressão fraca, sem nenhum tipo de critério. É uma coisa muito ruim, mas tudo bem. Até tô falando demais dela aqui. A questão é... a gente estava falando da segurança dos candidatos, né? Sim. Sim, é importante que todos tenham segurança, mas, de novo, Piper não vai falar que eu sou samba de uma nota só, mas se tem um lado que gera crispação do ponto de vista social, que gera essa sensação de medo e de que está acontecendo alguma coisa errada, é o pessoal que fica xingando o Bolsonaro de fascista e genocida. Porque isso gera, Paulo, isso efetivamente gera ódio das pessoas. As pessoas, às vezes as pessoas menos informadas, às vezes as pessoas que não acompanham os feitos do governo, não acompanham os gabinetes técnicos do presidente, os seus ministros, os discursos que ele faz, que não são os discursos que aparecem nos outros canais de televisão, só tentando demonizá-lo, esse pessoal é capaz de fazer qualquer coisa. Marco, posso fazer uma... E esse é o verdadeiro discurso nazi comum no fascista. Esse discurso de ódio. Nazi comum fascista. Fazer uma observação, porque eu partilho dessa preocupação do Marco. 30 segundos, cara. Primeiro, porque é muito equivocado usar o termo, mas a gente pode lembrar que o maior jornal em circulação do país publicou uma coluna chamada Porque Torço para que Bolsonaro morra, em que filosoficamente o autor tenta justificar a sua torcida pela morte do presidente. Então, juntando isso com esse tipo de linguajar agressivo e impróprio, a gente pode ter aí o caldo cultural para uma tragédia. Você tá muito leve com o Coppola, hein, Piperno? Eu vou fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo. Não, tá muito Ele tem um jeito muito tranquilo. Piperno amarelou hoje. Gente, eu vou para um rápido